Novamente, Sofia e Alberto estão sentados, prontos a discutir algum filósofo. Qual será hoje? Descartes. Me fale um pouco sobre ele. Descartes decidiu atravessar a Europa, assim como Sócrates passou a vida inteira dialogando com as pessoas em Atenas. Ele mesmo conta que desde então esse objetivo de vida passou a ser procurar um conhecimento disponível apenas dentro de si mesmo ou no grande livro do mundo. Foi servir ao exército e assim pôde visitar inúmeros lugares da Europa Central. Tempos depois, morou alguns anos em Paris e em 1629 viajou para a Holanda, onde viveu pelos 20 anos seguintes trabalhando nos seus escritos filosóficos. Em 1649 foi convidado pela rainha Cristina da Suécia a visitar o seu país, mas a visita ao que chamou de terra de ursos, gelo e rochas o levou a contrair uma pneumonia que viria a matá-lo no inverno de 1650. Então ele tinha apenas 54 anos? Mas teria uma grande importância para a filosofia. Mesmo depois de sua morte, não é exagero nenhum dizer que Descartes fundou a filosofia dos novos tempos. Após a inebriante descoberta do homem e da natureza na Renascença, era novamente necessário organizar os pensamentos daquela época num sistema filosófico consistente. O primeiro grande construtor desse sistema foi Descartes, e depois dele vieram Spinoza, Leibniz, Locke e Berkeley-Hume. Alberto apontou para o livro em cima da mesa, entre eles, e continuou. Nesse pequeno livro, Discurso do Método Descartes propõe a questão: que método um filósofo deve usar para solucionar o problema filosófico? As ciências naturais já tinham desenvolvido seu novo método. Você já falou. Descartes primeiro afirmou que não devemos dar nada como certo até que sejamos completamente convencidos e seguros de que se trata de algo verdadeiro. Para chegar a isso, pode ser necessário desmembrar um problema maior de tantas partes menores quanto seja possível. Aí podemos começar a partir das soluções mais simples. Talvez podemos afirmar que cada simples pensamento deve ser pesado e medido, quase como a maneira de Galileu, que queria medir tudo o que podia ser medido e tornar possível de ser medido aquilo que não era. Descartes dizia agora que o filósofo poderia partir do pensamento mais simples para alcançar o mais sofisticado. Assim seria possível construir um novo conhecimento. Por fim, era necessário estar absolutamente convencido de que nenhuma hipótese tinha sido descartada e todos os testes possíveis haviam sido realizados. Somente assim a conclusão de um filósofo seria inapelável. Mas é possível solucionar questões filosóficas desse modo? Vamos nos ater ao próprio raciocínio de Descartes. Seu objetivo era chegar a um conhecimento seguro sobre a natureza da existência, e ele passa a afirmar categoricamente que, como ponto de partida, devemos duvidar de tudo, e desejava construir seu sistema filosófico desde a base. Porque se os alicerces balançam, a casa inteira pode ruir. Isso mesmo, minha querida. Para Descartes, não era razoável duvidar de tudo, mas por princípio seria possível duvidar de tudo. Somente o fato de ler Aristóteles e Platão não nos garante de que avançaremos na nossa jornada filosófica. Talvez amplie nosso conhecimento histórico, mas não nosso conhecimento sobre o mundo. Descartes achava importante livrar-se de todo o conhecimento acumulado antes dele para dar início à sua própria pesquisa filosófica. Ele queria remover o entulho antes de construir sua casa nova, não é? Sim. Para ter certeza de que a nova concepção filosófica se sustentaria, ele desejava utilizar somente materiais novos, mais recentes. Mas a dúvida de Descartes ainda é mais profunda. Não podemos nem confiar no que os sentidos nos dizem, acreditava ele. Eles, os sentidos, podem nos ludibriar o tempo inteiro. E como isso seria possível? Disse que, quando sonhamos, vivenciamos algo que é real. Existe mesmo alguma coisa que se separe o que sentimos do que desperto daquilo que experimentamos enquanto dormimos? Quando me debruço sobre o assunto, não encontro uma única característica que diferencie a vigília do sono, escreve Descartes. E ele continua: como podes estar certo de que tua vida inteira não se passa de um sonho? Bierck acreditava que apenas havia sonhado que se deitara na cama do barão. E, quando estava na casa do barão, acreditou que sua vida como camponês tinha sido um sonho. Por isso, Descartes acaba duvidando de absolutamente tudo. Antes dele, muitos outros concluíram suas observações filosóficas aí mesmo. Então eles não foram muito longe. Mas Descartes aprofundou seu trabalho exatamente a partir deste ponto. Ele postulou que duvidar de tudo era a única coisa a respeito da qual ele estava absolutamente certo.
Então concluiu que se havia algo que podia ter certeza, era o fato de que duvidava de tudo. Entretanto, quando duvidamos de algo, podemos ter certeza também de que estamos raciocinando. E quando raciocinamos, tem a garantia de que somos seres pensantes. Ou, como ele mesmo disse, cogito ergo sum. Que significa... Penso, logo existo. Não me surpreende nem um pouco que ele tenha chegado a essa conclusão. Sobre essa base, ele pode construir toda a sua filosofia, ou sua casa.